Boa noite. Estão escutando bem aí? Boa noite, boa noite. Esperar um pouquinho aí enquanto o pessoal chega. Convido o pessoal aí. Boa noite, boa noite. Vamos falar de ambliopia meridional hoje. Aquele velho esquema. Falamos um pouquinho e depois tiramos as dúvidas sobre a ambliopia, quem tiver. Convido o pessoal aí. As lives não ficam salvas a partir de hoje, porque eu vou juntá-las e vou fazer um curso depois. Então aproveitem ao vivo, porque elas não ficarão salvas. Boa noite, Nádia, tudo bem? Nossa menininha, Alice, como está? Nossa menininha, né? Que já tá uma moçoila. Boa noite a todos. Vamos falar hoje de ambliopia meridional. Manda beijo pra ela. A Alice começou o tratamento, ela tinha aqui 14 anos, né? (14 ou 16 ela tinha? Ela tinha 14, né? Quando ela começou o tratamento de ambliopia. Hoje ela tem 16. Pra quem fala, né? Que o tratamento de ambliopia não funciona após os 9 anos. A Alice começou com 14. 13 para 14. E em 2 anos ela conseguiu chegar no 100%. De visão, de postura, de esteropsia. Tá aí a mãe dela para provar. E hoje ela faz os retornos semestrais, agora vai passar a ser anual. Para os pessimistas e os preguiçosos que falam que não funciona. Tudo um bando de bundão que não quer estudar e só quer falar mal. Saco cheio desse povo preguiçoso. Se tivesse o cérebro do tamanho da língua, a gente teria um monte de gente aí curando ambliopia. Né não? Diz aí, Nádia, né não? Quantos médicos você foi? Quantos profissionais você foi? E falaram que não tinha nada pra fazer. Você ri, né, Luciano? Você ri. Hoje eu tô atacado. Hoje eu tô ariano. Gostou, né? Vamos começar. Se o cérebro fosse maior que a língua, né? A gente tinha... Ah lá, ó. 5 médicos disseram que não podia fazer nada. 13 para 14 anos, imagina, com 8, 9 já não falam que não pode fazer mais nada, imagina com 13 para 14, né? Tipo, é decretado, tipo, fim. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho. A Nádia ali se dedicaram, né? É um trabalho, terapia, tampão, aquela coisa que a gente já sabe. Nada de muito absurdo, a gente nem chegou a trabalhar muito neuronutrição, VB, outras técnicas, foi muito mais o beabá. Certo? A gente vai falar sobre ambliopia meridional, que é uma ambliopia
relativamente comum dentre as ambliopias, mas não era tão comum, ela vem se tornando mais comum aí nos últimos anos. Eu percebo que ela... Gratidão, Nádia, obrigado pelo depoimento, pela confiança. Sabemos que valeu a pena, tanto para mim quanto para vocês aí. Fico feliz. A ambliopia meridional, eu percebo que ela vem aumentando aí nos últimos anos e a gente até sabe por quê, né? Porque vem aumentando a causa dela. E se aumenta a causa dela, consequentemente, ela pode aumentar também a desgraça dela, que é a ambliopia, se ela vir num dos olhos em desequilíbrio, né, gerando desequilíbrio funcional. A gente vai falar da ambliopia causada por quando o cérebro ele não consegue lidar com o astigmatismo, tá? Com esse erro refrativo, com a metropia chamada astigmatismo, né, que é uma diferença aí do grau dos eixos meridianos, quando a gente tem uma distorção de um dos meridianos, ou dos dois, que gera o astigmatismo. A minha ideia não é falar sobre o astigmatismo, porque a ideia aqui é falar sobre a ambliopia meridional, que é causada por quando você tem aí o astigmatismo gerando como causa a ambliopia meridional. Uma das principais... quando você tem o astigmatismo nos dois olhos, até que o cérebro consegue compensar, né? Muitas vezes. Não é todo mundo que tem astigmatismo que vai desenvolver a ambliopia, tá? Tem pacientes que têm altos graus de astigmatismo que não desenvolvem ambliopia meridional. E aí, o que leva a um paciente que tem, às vezes, grau super baixo de astigmatismo desenvolver a ambliopia meridional. Uma fraqueza do sistema binocular, né? Uma fraqueza das vias visuais, uma fraqueza do sistema neurovisual. E o que leva a essa fraqueza? Características genéticas, características hereditárias, a epigenética, né? A epigenética é a capacidade que hoje a gente sabe, já é estudado na neuroplasticidade, da capacidade que existe do ambiente moldar e mudar os nossos genes, né? Nossas transmissibilidades, nossa bioquímica interna. Então, com o estresse, com a alimentação inadequada, né? Com a falta de exercícios físicos, de atividade, né? A gente se tornou muito sedentário. Isso é transmitido às gerações, a mãe grávida ali, né? Cada vez mais sedentária, passa ali a gravidez praticamente sentada na frente do computador, com estresse. Então isso transmite aos genes, né? Essa vibração aí, esse padrão vibratório para o gene que vai, né? Você sabe que o gene tem o RNA e o DNA. O DNA, ele é uma configuração de duas moléculas de RNA que se juntam, que tem que fazer uma torção, né? E ao fazer essa torção, você precisa fazer uma força, né? Uma força vibracional para que ele se contorça e faça aquela escada lá, né? Caracol, helicoidal. E aquilo vai precisar de uma força, né? Durante todo um processo, em algum momento ali da vida, do desenvolvimento, para fazer aquela transformação. E aí, dependendo da força que isso são estudos de física quântica aplicadas à genética que existem hoje. Então, às vezes, a força com que isso é feito, de acordo com a epigenética, isso pode mudar e aí isso vai repercutir nas características que esse gene vai levar, né? Então, ele não é mais torcido com tanta força, com tanta energia, com tanta força vibracional como era antigamente, por conta de todos esses aspectos que são levados em conta aí, né? Isso é uma das causas. O aparecimento dos astigmatismos também, e aí ele pode aparecer cada vez mais cedo nas crianças, que desenvolvem ambliopia já num sistema neurovisual frágil, né? Por conta disso que eu falei para vocês, que já nasce frágil, e aí tem um ambiente também em si,
né, que traz essa fragilidade no meio circundante, pelas tecnologias digitais, pelo excesso de luz, pela alimentação inadequada, pelo excesso de corantes, de conservantes, de alimentação mesmo em si inadequada. Hoje, cada vez mais, se descasca menos e se abre mais, né, os alimentos, né? Então as mães, elas vão lá naquelas papinhas prontas e fazem menos feira e fazem mais supermercado com as papinhas prontas. E aquilo tem conservante, tem corantes, e tudo aquilo vai influenciar no desenvolvimento visual e cerebral do filho, né? Isso é fato, né? Muitas vezes os pais, quando eles me questionam isso no consultório, por que meu filho tem ambbliopia, se na minha família não tem ninguém? Eu falo assim, às vezes depende do padrão, né? Você percebe, assim, pai corrido, que trabalha, fala assim, quantas vezes você fez uma papinha pro seu filho do 0 a 6 meses? Quantas papinhas você fez? A resposta esperada é que ela tenha feito 180 a 360, né? Porque do 0 a 6 meses, a criança tem 180 dias de vida, ela tenha feito pelo menos de 180 a 360 papinhas. Ela fala, uma ou duas. Eu falei, então, você deve ter comprado pronto. Não, eu comprava pronto porque eu corria. Eu falei, então, ali tem conservantes, corantes, que contribuíram para uma genética fraca, que o seu filho já tinha, e contribuíram para que ativasse essa penetrância genética, para essa genética atuasse. Então, a gente não pode culpar só a genética, né, de atuar na ambbliopia. A gente pode também se culpar um pouco também, né, porque a gente vive numa sociedade onde a gente descasca menos e abre mais, né? Todo mundo, eu, você e todo mundo. Então a gente também tem que ter um pouco essa consciência de que nós estamos gerando cada vez mais crianças e humanos doentes, né? Isso faz parte de uma consciência que nós teríamos que desenvolver nas pessoas, e as pessoas não têm. E eu falo isso porque eu venho estudando neuronutrição desde 2014 e epigenética dentro da neuroplasticidade, e juntando as duas coisas e estudando tudo isso, entendendo e tendo coragem de falar isso para os pais, porque muita gente não tem coragem de falar. E a ambbliopia meridional, nós percebemos que esse desenvolvimento, né, cerebral e visual, ele é muito prejudicado por esses componentes, tá? Fora os componentes emocionais. Então, o astigmatismo, ele pode ser desenvolvido, né? Tem diversos estudos que mostram que esses astigmatismos, eles vêm aumentando aí por todos esses componentes que eu disse, do mundo, da vida moderna, tá? E para gerar uma ambbliopia meridional, basta que a gente tenha um sistema neurovisual fraco e esse astigmatismo se instale, porque tem gente que tem astigmatismos grandes e não gera ambbliopia, como eu disse. Essa é a matemática estranha da coisa, que não fecha a conta. Mas, falando-se já da fisiopatologia, né, da condição aí, da anomalia da ambbliopia meridional, que é causada por um astigmatismo, se você tiver um astigmatismo nos dois olhos, o sistema ele consegue controlar, porque ele consegue fazer a fusão, tá? Se você tiver num olho só, aí é mais difícil, tá? Então, se você tem astigmatismo em um dos olhos, nas crianças, a chance de ele ambliopizar, gerar um processo ambliogênico é maior, né? E a gente vê na literatura, tá? E a literatura vai trazer pra gente aí os artigos da década de 40 até a década de 2010, quando se estudou muito isso, depois parou. Então, aí nesses quase 70 anos, diversos ranges de valores, tá? Então, a média, eu vou usar a média que eu coloquei lá no meu livro de ambbliopia. A gente fala que a partir de 1,5 grau de dioptria cilíndrica de astigmatismo, a gente tem a chance de ambliopização, tá? Então, se eu tiver 1,5 grau de astigmatismo no olho só, eu posso gerar uma ambliopia nesse olho que tem esse astigmatismo. Só que na prática, né, nos últimos anos, aí, o que eu vejo no consultório, grande quantidade de pacientes que eu atendo com ambbliopia meridional, eu já vi paciente ambliopizado pelo sistema neurovisual dele,
mundo que o circunda pela cruel epigenética dele, ele é ambliopizado com 0,25 de astigmatismo, com 0,50, com 0,75. E já vi paciente chegar no consultório com 3, 4 graus de astigmatismo e não ser ambliopizado, tá? Então, não se apegue em números, tá? Eu trabalhei 15 anos na optometria. Na optometria, como o nome da profissão deles diz, né, medida da visão, acho que eles são muito apegados em números, então eles se apegam. Eles pegam uma lábia e viu falando, 1,75. Mas o autor X falou que é 1,75. O autor Y falou que é 2,25. O autor Z falou que é 1,88. Dane-se. Porque, tipo, na prática, isso não interfere em nada, porque eu já peguei paciente amblíope com 0,25 com ambliopia meridional. Por que eu tinha essa certeza? Porque eu excluí todas as outras 62 ambliopias e só sobrou a ambliopia meridional. A única causa possível para aquele paciente ser amblíope era aquele astigmatismo de 0,25. E aí isso não está na literatura. Eu vou falar aqui para o paciente, tchau, vai para casa, não vou tratar você, porque você não está na literatura. Então, assim, não se apeguem a números, né? A gente coloca isso no livro, no artigo, para facilitar. Mas quando o paciente está ali na sua frente, você precisa dar uma solução por caso dele. E você precisa delimitar e dar um norte, precisa ter uma ideia de que tipo de ambliopia é. Porque, por exemplo, na neurovisão, a gente tem pelo menos uns 30 protocolos diferentes de tratamento para a ambliopia. Porque quando os pacientes procuram a gente para passar em consulta, ele acha que a ambliopia dele é única, né? Assim, ele acha que a causa da ambliopia é única. Eu tenho ambliopia. Beleza. Tem que passar em consulta para fazer a avaliação para saber qual é o tipo de tratamento. Mas quanto tempo dura o tratamento? Não sei, depende do tipo de ambliopia que você tem. Eu tenho ambliopia. Tá, mas depende do tipo de ambliopia que você tem. Não, mas eu tenho ambliopia. Tem 63 tipos de ambliopia. Eu sei lá, eu tenho um estrabismo. Tá, tem que ver se você tem o estrabismo, além de ter estrabismo, se você tem uma ambliopia meridional, juntamente com uma isometrópica, juntamente com uma anisometrópica e estrabismo. Você pode ter 5, 4, 6, 2, 4, até 6 tipos de ambliopia num olho só. E aí você vai ter um protocolo de tratamento diferente para se você tiver uma ambliopia só estrabísmica. Além disso, precisamos saber o grau de supressão que você tem. São vários níveis de supressão. E também precisamos saber o grau de perda que você tem de esteropsia, né, de 3D e de acuidade visual. Para aí poder, em cima de todos esses dados, definir qual é o melhor tratamento, qual é a melhor terapia e estimar um tempo de tratamento, né? O tempo de tratamento demora quanto? Depois de todos esses processos, pode variar de 6 meses até 2 anos, né? Então não dá para você falar que tem ambliopia e te dar uma ideia de 6 meses a 2 anos. Mas fica muito vago. Por isso que tem que fazer a avaliação, né? Então, é isso que a gente tem que ter ideia. Então, quando você fala assim, por exemplo, uma ambliopia meridional, uma meridional pura, né? A gente corrige o astigmatismo. Muitas vezes esse astigmatismo, né, ele não está corrigido adequadamente, então a gente tem que corrigir. A gente tem que ver o grau de distorção que esse astigmatismo gera, tá? Tem que ver onde está esse astigmatismo, isso é importante, porque o astigmatismo nem sempre ele precisa ser na córnea, tá? Que é nesse vidrinho mais externo do olho, ele pode ser na parte anterior, na parte posterior, pode ser no cristalino, como pode ser na retina, tá? Por exemplo, nos pacientes com paralisia cerebral, é muito comum a gente ter resquícios de astigmatismos retinianos. Por quê? Porque eles sofreram um processo, muitas vezes, principalmente os pacientes que tiveram um processo de, por exemplo, anóxia, de problemas durante o parto, né? Onde teve uma diminuição ou ausência de oxigenação cerebral, uma anóxia total, por exemplo, parcial, enfim. E o cérebro ele sofre algumas alterações ventriculares importantíssimas, né, nesses casos. E isso é pouco estudado dentro da área da oftalmologia, na área visual, isso é estudado na neuro, né? E na neuro eles não fazem terapia visual, então fica uma informação meio
perdida, né? Então é muito comum, né? Quando você estuda, por exemplo, neuroimagem, você vai ver muitos relatos de neuroimagem dizendo que existe, às vezes, protuberâncias que são causadas na retina por conta desses sistemas ventriculares, das cisternas do cérebro, que são alteradas nesses processos de distensões cerebrais durante os processos de alterações de oxigenação durante problemas durante o parto, por exemplo, que vão afetar a retina, mas quando você faz o fundo de olho, tá ok, né? Isso só vai ser percebido, né? Essa alteração ela é percebida na questão da neuroimagem do cérebro. Então, por exemplo, você pode ter astigmatismo. E essa distorção da retina, vamos dizer assim, é como se você tivesse um tapete e você tivesse lá embaixo, a retina seria o tapete e você tem ali o antiderrapante. E esse antiderrapante, ele foi mexido, né? Mas a retina tá ali, bonita, não teve nenhum tipo de rasgo, não teve descolamento, não teve nada, tá tudo ok, né? E esse rasgo também não influenciou tanto no processo da visão retiniana, mas ele gerou uma certa ondulação, né? E essa ondulação, ela pode gerar um astigmatismo, né? Uma distorção de imagem que gera uma repercussão óptica, ainda mais se for perto da mácula, né? E esse astigmatismo vai ser corrigido com óculos, mas ele não é de córnea, então ele não está sendo corrigido completamente pelo óculos. Então isso tem que ser levado em conta na terapia, porque não que a gente vai conseguir resolver, né? Porque isso é algo que é físico, né? Mas a gente tem que levar em conta, é como se fosse uma distorção que a gente tem que ser levado em conta, né? O desvio padrão desse processo de melhora de visão, porque a gente sabe que não vai conseguir melhorar 100% de visão nesse paciente, porque tem esse desvio padrão dessa perda. Isso a gente só consegue fazendo analogia a 3 conceitos. Tem que entender da neuro, que num paciente onde sofre uma anóxia, uma hipóxia cerebral, ele tem uma alteração de cisternas periventriculares, dependendo da área periventricular que afeta, pode pegar a retina, então você tem que saber quais são essas áreas cerebrais, e aí um bom conhecimento de neuroimagem, primeiro ponto. Segundo ponto, saber o que é retina, saber quais são essas áreas, entender o que é astigmatismo, entender que essa pequena ondulação retiniana vai gerar um astigmatismo que nem vai ser tão bem corrigido assim com a correção óptica, que pode gerar uma ambliopia meridional, tá? E muitas vezes já aconteceu comigo de pegar paciente com paralisia cerebral, onde o profissional que fez a refração não achou o astigmatismo na córnea e não prescreveu o astigmatismo, a distorção, não corrigiu a distorção por não estar achando o astigmatismo na córnea. Mas o astigmatismo não precisa estar na córnea, né? Ele pode estar no cristalino ou na retina, ou ele pode estar na retina, como eu disse, por conta dessa teoria, desse conceito, desse conhecimento que você tem, que acontece nesses pacientes, nesses casos neurológicos, né? E aí esse paciente, essa distorção gera lá uma ambliopia meridional, por exemplo. Por exemplo, no meu livro de ambliopia, que eu lancei lá em 2012, sei lá, eu sei, vocês sempre questionam, né, que meus livros, é uma pena, meus livros estão, sim, todos esgotados, mas no meu livro, na parte de ambliopia meridional, eu discuto essa possibilidade do astigmatismo causado nessas alterações retinianas, né? E esse caso, isso a gente só melhorou ao longo aí das minhas incursões dentro da neurologia, tá? Então, a ambliopia meridional, ela tem vários desdobramentos que vão além do astigmatismo na córnea, né? Mas o que a gente precisa saber? A gente precisa saber que alguns mitos, né? A média da literatura mostra que 1,5 de astigmatismo já pode gerar uma ambliopização, especialmente se for num olho só. Nos 2 olhos é difícil, mas pode acontecer. Eu falei para vocês que isso é mito, porque eu já peguei paciente com 0,25 de astigmatismo que teve ambliopização e gerou uma ambliopia meridional. Já peguei paciente com 4, 5, até 7 de astigmatismo que não teve ambliopização. Então, o que a gente chega a entender? Que esse processo ele depende muito da
da maturação do desenvolvimento visual, cerebral e da qualidade do sistema neurovisual do paciente. O sistema, né, neurovisual, o sistema cerebral, ele depende muito do ambiente, daquilo que a gente alimenta ele, no sentido visual, cerebral, comportamental, né, luz, estímulos, alimentos, né, aspectos emocionais, aí por conta da coisa, isso não só influencia no desenvolvimento da criança, mas às vezes do pai em relação à configuração até da vibração dos seus genes. Isso já é comprovado, isso a gente sabe dentro da neuroplasticidade, que é o conceito de epigenética, tá? Isso vai influenciar, a gente sabe que através disso e através do uso excessivo aí das tecnologias, da iluminação, do estresse, da vida agitada das grandes cidades, das novas vidas modernas, que nós vivemos, das vidas modernas, né? Porque não é uma só. A gente tem aumentado aí essas características. Lembrando que astigmatismo não é algo exclusivo de uma distorção de meridianos da córnea, pode ser também da parte posterior da córnea, não só da parte anterior, né? Isso aí, os profissionais que atuam na parte de refração sabem disso, também da parte de cristalino, mas também da retina, né? E da retina, não só da parte da questão da retina, a gente tem várias possibilidades, tá? E aí, uma pouco difundida, que poucas pessoas se ligam nessas condições onde há alguma repercussão ao nascimento, principalmente nos pacientes com paralisia cerebral, da mexida ali dos sistemas, das cisternas cerebrais, que podem, em algumas, né? E aí na neuroimagem, por exemplo, a gente vê isso, em quais cisternas que podem repercutir em respostas na retina, por conta das alterações que ocorrem sistêmicas ali durante um processo, né, de hipóxia ou anóxia, tá? E aí pode repercutir em gerar ondulações retinianas, ou uma ondulação, não é uma coisa assim absurda, né? Não vai fazer um Saara cheio de ondas no deserto, às vezes é uma só, que vai repercutir e gerar uma ondulação que vai mudar o meridiano, né, da entrada de luz, gerando um astigmatismo que não é corneano, nem do cristalino, tá? E vai gerar uma ambliopia meridional, que muitas vezes não é corrigida com óculos. E eu posso ir até além, tá? E aí isso não tem lá no livro, no meu livro, que é o material do Atkinson, é o nome do autor, que é do Human and the Optics Eyes, onde ele fala de interferometria, que é um assunto que eu já dei algumas aulas aí gratuitas no Day by Day, né, já dei algumas aulas para algumas pessoas que estão aqui, já até viram, falando sobre aquela questão da interferometria destrutiva do vítreo, que justifica, né, é a base justificativa teórica de por que a gente faz terapia visual sem óculos e não com óculos, né? A gente fazia aí até a década de 90, né? A gente fazia terapia com óculos, depois com o advento do Wavefront, a gente percebeu as mazelas de fazer isso, né? Por conta das tecnologias de física quântica, e nesse livro, né, que seria a óptica no olho humano, a tradução, né, ele mostra pra gente sobre o estudo da interferometria e da berrometria, wavefront no olho. E a gente pode também considerar que, dependendo do padrão, né, de aberrometria vítrea, né, da interferometria ocular, do padrão de onda, de como o wavefront vai estar se comportando, mudando ali o efeito Tyndall, né, do coloide, que é o vítreo, também a gente pode ter distorções ali do raio de luz, gerando distorções ali de meridianos, gerando também graus de astigmatismo, que na verdade não são distorções, na verdade são aberrações,
e essas aberrações elas podem gerar ambliopias que seriam, a gente deveria chamar de ambliopias aberrométricas, ambliopia interferométricas, ambliopias, qualquer tipo de ambliopia, mas como não foi descrito ainda pela literatura, porque esse é um assunto novo, vem se enquadrando como ambliopia meridional, tá? Mas ela seria uma nova classificação de ambliopia. Seria a 64, né? Ambliopia, tipo de ambliopia 64. Como não se tem ainda essa ambliopia, a gente enquadra ela numa meridional, tá? Mas ela tem características próprias, mas ela parece um astigmatismo. Na verdade, ela na verdade é uma berrometria. Ela tem uma aberração, né, da onda que está entrando ali no vítreo, tá? Essa seria... Então aqui quando a gente fala de privação, né, qual que é o poder de privação dessa ambliopia? Porque a ambliopia, quando a gente fala de ambliopia, a gente tem que pensar assim, a causa dela está privando o cérebro de se desenvolver normalmente. Isso é ambliopia. Vocês têm que sempre pensar nos 63 tipos de ambliopia, 64 essa daí, né? Essa é minha liberdade filosófica de dar essa berrométrica aí como 64, mas são 63 oficialmente. Desses 63 tipos, a gente sempre tem que pensar assim, quem que está privando o meu cérebro de se desenvolver? Então, sempre em toda live nossa, quando a gente falar de algum tipo de ambliopia, você tem que se fazer a pergunta, o que está privando o meu cérebro de se desenvolver? Isso que é a causa. Se você conseguir entender cada tipo de ambliopia, se fazendo essa pergunta, o que está privando o meu cérebro de se desenvolver, você entendeu aquele tipo de ambliopia. Se você entendeu o tipo de ambliopia e você tem o conhecimento da neurovisão, né, que não é engessado, que não é receita de bolo, que você vai... Cada caso você vai construir, você vai ter ali o seu arsenal, né? Porque você vai aprender, por exemplo, na curso de formação, você aprende as técnicas, você aprende como avaliar e como jogar num material que eu desenvolvi há muitos anos, né? E você coloca ali sem fazer receita de bolo. E aí você precisa saber algumas coisas, né? No caso de ambliopia, você precisa saber alguns detalhes de cada tipo. Na ambliopia é um pouco mais complicado. Você precisa, sim, saber características específicas de cada tipo de ambliopia, porque você não trata a ambliopia meridional igual você trata a estrabísmica, que você não vai tratar igual a isometrópica, cada uma é tratada de um jeito diferente, ela tem algumas características específicas. Mas, por exemplo, o que priva o cérebro se desenvolver na ambliopia meridional? É a distorção da imagem, né? É a berrometria, né? É a interferometria que ocorre no vítreo ali, né? É a diminuição da velocidade do estímulo luminoso que acontece em relação a um olho em relação ao outro, tá? Então, a luz, ela sofre uma diminuição de velocidade no vítreo em relação ao chegar na retina. Então, chega em tempos diferentes com distorções de um lado em relação ao outro, porque os meridianos são diferentes, a qualidade de imagem é diferente. Então, chega uma imagem distorcida com uma resolução diferente da outra. Então, quando o cérebro tenta juntar, lá no CGL, no V2 e no MT, ele não consegue, e aí ele vai suprimir uma das imagens, ambliopizando esse olho, né? Então, o tipo de privação que comanda todo o processo ambliogênico na ambliopia meridional nesse caso aqui, distorção, né? É uma distorção, né, da imagem ali por conta de diferenças de meridiano, tá? A gente vai ter que resolver isso, tá? No caso da neurovisão, muitas vezes a gente resolve aqui dependendo do grau de severidade, da densidade da supressão, da perda da esteropsia. Às vezes, nesses casos de ambliopia, às vezes nem precisa de tampão, né? Às vezes só a terapia de neurovisão já resolve, né? Porque aí a gente já consegue estabilizar ali, tá? Então esse seria o caminho mais adequado aí, certo? Dúvidas? Podem perguntar, podem fazer suas dúvidas sobre a ambliopia meridional.
Uma coisa que é muito comum as pessoas não diagnosticarem ambliopia meridional. E aí elas tratam ambliopia... É algo que assim, né? Eu vou falar por mim mesmo. Eu aprendi a tratar a ambliopia anisometrópica, isometrópica e meridional. Eu aprendi a tratar essas três ambliopias totalmente diferentes, totalmente com tipos de privações diferentes, totalmente hoje com a ressonância magnética funcional, né, que a gente tem acesso a isso desde 2009, com áreas cerebrais totalmente diferentes. Eu aprendi a tratar lá 98, 99 como ambliopia refracional. E aí eu aprendi a tratar igual, né? E aí eu vejo hoje várias profissões, linhas, né, trabalhando igual, tratando igual. A ambliopia isometrópica meridional e a isometrópica como ambliopias refracionais. E as ambliopias refracionais são tratadas iguais. A ambliopia refracional foi, eu acho que, o apelido que deram para as ambliopias causadas, né, por algo que parece causado por refração, né, assim, tipo... E é engraçado que os tratamentos se diferem absurdamente, né, principalmente na isometrópica. E o tratamento é muito diferente dos três tipos, e as áreas cerebrais são diferentes, as afetadas, e o prognóstico também é diferente. Então, assim, então toma cuidado com isso, que muita gente às vezes fala, eu nunca peguei uma meridional, né? Mas pegou uma refracional, que é esse balaio de gato aí que colocaram todas elas aí juntas, tá? Refracional é essa classificação que se colocaram essas ambliopias todas aí. O que seria uma ambliopia refracional, assim? Tipo, é que coloca todo mundo junto aí para facilitar a vida, né? Na verdade, essa refracional ela é dividida nessas três subdivisões, né? E elas podem ser mistas. Esse é o problema, tá? E aí você tem que entender que os tratamentos são distintos para as três. Quando você pega uma sobreposição de duas, você pode ter uma meridional e anisometrópica, por exemplo. Aí você tem que fazer o tratamento. Aí você tem que fazer um tratamento individualizado, tá? Assim, ó, vocês têm que entender que a ambliopia, eu falei isso já nessa live, eu acho que passou batido aí. O paciente ele pode ter 6 ambliopias, né? Ele pode ter 4 ambliopias, 3 ambliopias, né? Ele tem ambliopia, ele tem um estrabismo. Aí ele gerou uma ambliopia por causa do estrabismo, então ele tem uma ambliopia estrabísmica. Aí ele tem, eu já falei de alguns tipos de ambliopia aqui, né? Talvez vocês não tenham assistido. A diferença de grau entre um olho e outro, eu já falei dessa. Essa é a anisometrópica, uma diferença de grau maior que 4. Então, o paciente ele tem lá 0 grau e 4 graus aqui, né? 5 graus aqui. Ele tem um estrabismo e tem 0 grau aqui e tem 6 graus aqui de miopia. Então, esse paciente ele pode ter uma ambliopia estrabísmica e uma ambliopia anisometrópica. Ele pode ter as duas ambliopias, né? Aí esse mesmo paciente ele pode ter, nesse olho aqui, ele pode ter 0 graus, ele pode ter aqui 6 de miopia e 3 de astigmatismo. Então, e mais o estrabismo. Então ele pode ter uma ambliopia estrabísmica, ele pode ter uma ambliopia anisometrópica, que é a diferença de grau maior que 4 entre um olho e outro, mais a ambliopia meridional. E aí vai. Então, assim, a pergunta, na meridional pode ocorrer estrabismo? Pode. Tipo, X, né? Pode ocorrer estrabismo, sim, porque, tipo, as ambliopias, elas podem se somar, né? Cabe ao bom profissional saber identificar se um paciente com estrabismo, ambliopia, um paciente com estrabismo, anisometropia, astigmatismo, a grau alto, por exemplo, qual a ambliopia que ele desenvolveu? Ele pode ter desenvolvido só uma, ou pode ter desenvolvido todas, então ele vai ter que fazer uma anamnese, uma avaliação, né, bem completa para poder saber o que ambliopizou ele, né?
se foi o estrabismo, se foi o astigmatismo, ou se foi a anisometropia, ou se foi os três. Então, através de uma boa avaliação, ele consegue saber, tá? E aí fica muito claro, né? Como que a gente pode diferenciar uma da outra? Aí fica meio que... Se o cara tem estrabismo, né? Acabei de falar, pela própria avaliação. Se o cara tem estrabismo e ele só tem estrabismo, estrabismo, a ambliopia dele, e ele tem uma ambliopia, o que gerou, depende... Aí você vai ter lá mais de 100 tipos de estrabismo. Tem estrabismos que são ambliogênicos, tem estrabismos que não são ambliogênicos. Então você vai ter que saber que tipo de estrabismo que ele tem. Ele tem um estrabismo ambliogênico? Beleza, então você só tem o estrabismo, não tem astigmatismo, não tem anisometropia, não tem isometropia. Então quem causou aquela ambliopia foi o estrabismo. Então você vai ter que tratar aquela ambliopia como ambliopia estrabísmica. O paciente tem uma anisometropia, uma diferença de grau. Você faz lá e percebe que ele não tem estrabismo. Então aquela ambliopia lá é uma ambliopia anisometrópica. Esses são os casos mais simples de todos, né? O paciente tem só o astigmatismo, um olho só, né? E aí ele não tem estrabismo, não tem anisometropia, não tem isometropia, né? Ele tem só o astigmatismo num olho só. Aí você excluiu tudo, né? Você vai lá e descobre que ele tem uma ambliopia meridional, tá? A cabeça do profissional, minha, quando eu faço uma avaliação no paciente e eu faço isso na anamnese, eu já vou excluindo. Eu tenho que excluir da minha cabeça as 63 possibilidades de ambliopia dele, porque tem ambliopias específicas, né? Porque existem ambliopias que são desenvolvidas ao nascimento, tem ambliopias que são desenvolvidas no útero, tem ambliopias que são desenvolvidas em idade adulta, tem ambliopias que são desenvolvidas em processos ambliogênicos externos, que o ambiente gera, são outras que são desenvolvidas em processos que são secundários à patologia, secundários a reações medicamentosas, por exemplo. Então, durante a anamnese, eu vou construindo ali. Aí eu faço perguntas assertivas para eu já ter um direcionamento. Então, eu faço uma pergunta, aí ele responde, eu falo, essa aqui já não é. Aí eu já vou descartando, para no exame... Eu tenho que, no exame, durante a avaliação, eu tenho que ficar em dúvida entre umas 3 ou 4 ambliopias só, né? Então, quando eu faço uma avaliação, quando eu vou para o exame, eu já estou em dúvida entre 3 ou 4 ambliopias. E eu preciso saber qual é exatamente a causa da ambliopia do meu paciente, porque esse é o sucesso do meu tratamento, tá? Por quê? Porque eu consigo resolver as ambliopias. E hoje eu vejo lá, né, os profissionais que eu formei, como o Vitor, como a Márcia, né? O Vitor, no passado, teve um paciente que teve recuperação, né? Um paciente que, paciente que acho que com 12, 13 anos também, uma perda relativamente, né? Acho que foi até uma indicação sua, Nádia. O paciente que teve uma resposta em 3 meses. Por quê? Porque ele foi certeiro, ele já sabia qual era o tipo de ambliopia, ele já foi no tratamento certeiro. A gente tem esse tratamento hoje dentro da neurovisão, das técnicas que eu desenvolvi para ambliopia, eu tenho tratamento certeiro para cada tipo de ambliopia. Às vezes acontece de a gente achar que é uma coisa e achar que é outra. E como que a gente sabe isso? 3 meses depois, porque a gente vê que o resultado não foi tão bom. Porque quando a gente acerta de primeira, acertou no alvo, eu estou tratando uma meridional, mas o cara tem um componente estrabísmico, eu não tenho uma resposta tão boa em 3 meses. O paciente responde, ele sempre ganha. Mas se eu vou certeiro naquilo, nossa, o paciente praticamente respondeu, ele tinha 20/60, do outro 3 meses depois já estava no 20/20, com ganho de esteropsia, com ganho postural. Né? Porque eu já falei isso para vocês na primeira live lá, que a gente trabalha a postura também, a gente pensa em todos os aspectos, né? Então, quando eu vou certeiro na ambliopia, eu tenho ganhos muito bem focado. Então, eu tenho que, durante a minha avaliação ali, eu tenho que ter em mente exatamente o tipo de ambliopia que eu vou acertar, tá? É como se eu fosse um assassino, assim, de série. Eu tenho que exatamente dar o tiro na pessoa certa,
né? Na ambliopia certa. Porque eu não quero... antigamente era por uma questão do desenvolvimento das técnicas, né? Eu precisava desenvolver as técnicas para 63 tipos de ambliopia. Hoje é por uma questão de tempo. Hoje praticamente já não tenho mais agenda para 2021. Praticamente já não tenho mais vaga para 2021 para passar comigo. Então eu preciso ser certeiro, não posso perder tempo, né? E eu preciso que meu paciente também não perca tempo, porque ele já demorou a vida inteira. Ele chega ali comigo com 30, 40 anos e ele já perdeu muito tempo. Vai ficar perdendo tempo com um tratamento que será que vai dar certo, né? Ele tem que ir um tratamento certeiro, assertivo, que vai diretamente no ponto. Então eu tenho que ir com uma flecha única para a floresta para atingir o meu alvo. Então eu preciso ter certeza daquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso saber que ambliopia que eu estou indo alvejar, né? Esse é o lance. E aí tem que ficar claro para vocês o seguinte: um mesmo paciente pode ter 6 ambliopias acumuladas ali, tá? Ele pode ser estrábico, ele pode ter anisometropia, ele pode ter isometropia, ele pode ter astigmatismo, ele vai acumulando ambliopias, né? Demora mais o resultado? Demora, porque eu vou ter que atacar mais ambliopias. E tá tudo bem, mas pode acontecer, tá bom? Então, por isso, respondendo lá a pergunta, o paciente com meridional pode ter ambliopia? Pode, ele pode ter o que você quiser. Ele pode ter outras ambliopias. O máximo de ambliopias que eu já peguei num paciente foi 6. Ele tinha 6 causas, tá? E o cérebro dele era fraco, né? Porque ele conseguiu desenvolver 6 causas simultâneas, né? E às vezes também essas causas simultâneas a gente ataca uma e as outras vão por efeito dominó, tá? Não se preocupem com isso. Mas assim, eu preciso... Aí também tem toda uma lógica dentro da neurovisão, dentro da minha técnica, de escolher qual que eu vou atacar primeiro. E aí as outras meio que vão para efeito dominó. Já no começo eu sofria, né? Lá há 10 anos atrás, como que eu vou trabalhar isso? Meu Deus. Porque isso não tem na literatura, né? Tive que construir eu sozinho do zero. E hoje eu já sei como fazer, né? Eu já sei quais são os meus segredos, já estão desenvolvidos, eu já sei como fazer, já sei qual que ataca primeiro, porque eu sei analisar pela ressonância magnética funcional, que tem vários estudos aí pelo mundo. Ah, essa daqui, ela tá na área... Daí, saber as vias visuais, que todo curso que você vai ter comigo, você vai ouvir falar de vias visuais. Aí você fala assim, não aguento mais ando falando de via. Se você quiser dar um salto quântico na sua vida na neurovisão, saiba as vias. Porque quando você começar a entender as vias, você vai entender todo o escopo de todos os meus tratamentos. Porque eu vou direto... Se eu tenho lá 64 ambliopias, qual é a ambliopia? Eu tenho 6 ambliopias num paciente só. Qual é a ambliopia que pega as áreas mais nobres? Eu vou nela. Eu recupero as áreas mais nobres primeiro. Você entendeu? Você vai lá e recupera as suas peças. Você está num jogo de xadrez. É o contrário, é um jogo de xadrez inverso. Se eu conseguir recuperar as minhas peças mais nobres, você ganha o jogo. Entendeu? Aí é o efeito dominó, porque eu consigo recuperar as minhas peças mais nobres. E aí eu ganho o jogo. Foi isso que eu fiz. Eu só demorei uns 10, 12 anos para descobrir isso. O melhor tratamento para estrabismo, a gente depende, né? São mais de 100 tipos de estrabismo, depende do tipo de estrabismo, da causa do estrabismo. Mas, de um modo geral, eu vou falar que são com as técnicas moduladas, que é o que eu faço, que eu trabalho aí nos últimos 15 anos, são os resultados que eu tenho. Todo estágio desenvolverá ambliopia. Todo estágio, eu não entendi a pergunta, né? Todo estágio desenvolverá ambliopia? Dúvidas? Todo estrábico terá ambliopia? Essa é a máxima do Van Orden, né? Até que se prove o contrário, todo estrábico é amblíope. A gente tem que fazer a prova dos 9, né? Igual eu falo. A gente tem que tirar a dúvida. Não é uma regra, né? Não é uma máxima, né?
mas um dos papas da ortóptica que eu admiro, que eu sigo na parte clássica da coisa, né? Não na parte mais terapêutica, que eu não sigo mais ele na parte terapêutica, na parte clássica das definições, ele fala isso, que todo estrábico, até que se prove o contrário, é amblíope. Mas nem todo amblíope é estrábico, né? Eu sempre falo isso quase toda live. Processos pró-cirúrgicos, sim, a gente, com a neurovisão a gente consegue, porque a gente vai fazer toda a parte de reordenação do modelamento cortical lá no cérebro. A gente não trabalha no olho, né? A gente trabalha lá no cérebro, então a gente consegue fazer o que a gente quiser no cérebro. E a cirurgia não é feita no cérebro, então estamos que estamos. Quando os pais perceberem estrabismo no bebê, eles devem procurar o oftalmologista primeiro, para poder fazer um exame de fundo de olho, para ver se esse estrabismo é só um simples estrabismo, né? Porque o oftalmologista é o melhor profissional, né, para ser procurado, tá? Por quê? Porque a gente fala, existem outros profissionais, existe ortoptista, optometrista, mas assim, a gente vive num mundo hoje cheio de impurezas, então vem aumentando muito a incidência de retinoblastoma, essas coisas, tá? Então assim, um bebezinho, né, ele vai e tem que fazer um fundo de olho, tem que analisar, tá? Mas o oftalmologista, ele não vai tratar o estrabismo. Quem vai tratar o estrabismo são os profissionais de terapia visual, né? Então, ir no oftalmologista para ver se está tudo bem com a saúde ocular do bebê, para fazer o fundo de olho e tudo mais, né? E depois procurar um profissional que faça a reabilitação visual, tá bom? Ele tem que ter essa ideia. Dúvidas? Mais alguma pergunta? Amanhã de tarde, às 16 horas, eu vou fazer uma aula, uma gravação especial no Day by Day. Quem não tá no Day by Day é só entrar lá no site do High Institute, na seção de cursos gratuitos. Vou fazer uma gravação sobre a oculomotricidade no olho diabético, tá? Também trazer alguns conceitos novos aí para as pessoas entenderem, né? Eu vou entrar nesse assunto através da diabetes, né? Que nem sempre os estrabismos, as paralisias oculomotoras, elas têm origem na periferia ali, no sistema periférico, né? Então, nem sempre o tratamento de uma paralisia oculomotora é possível ser feito através de reabilitação visual, tá? Não funciona com a reabilitação visual. Às vezes tem que fazer com neuroreabilitação visual, tá? Que é feito através da neurovisão, né? E aí você tem que fazer outras técnicas, e a reabilitação visual ela atrapalha se for feita nesses casos. Então a gente vai falar sobre a oculomotricidade, como que diabetes ele pode lesionar ali o mesencéfalo. Então uma aula bem interessante. Eu já gravei a primeira parte no domingo, que é um curso que eu vou lançar mês que vem, de oculomotricidade e diabetes. A primeira parte eu falei sobre diabetes, e falei sobre como a diabetes afeta o olho. Agora a gente vai falar como a diabetes afeta a segunda via, como ela afeta o cérebro em si, tá? Mais recadinhos. Na quarta-feira, a gente está abrindo o processo seletivo da neurovisão, da formação de neurovisão, né? Que ela mudou. A formação de neurovisão agora ela não é mais tão cara, ela é acessível agora, porque ela vai ter quebrado em 2 blocos, tá? Então ficam de olho aí, a gente já tá com o processo seletivo desde o dia 1º, né? Aberto. Então fica ligado aí para vocês poderem se inscrever no processo seletivo da neurovisão. Muita gente perguntando para mim quando que abriu o processo seletivo de neurovisão. A gente já abriu um bloco e na quarta-feira já abre mais um bloco de processo seletivo para a formação de neurovisão, tá bom? Amanhã a gente tem uma aula ao vivo, né, com o grupo que a gente tá lá, a gente tá com um grupo grande,
mas na aula ao vivo o grupo nunca vai, né? Tipo, tem 700 pessoas, só vai 50 sempre. Estou acostumado com isso. Então, não percam que eu vou falar sobre conceitos gerais de neurovisão ao vivo, se não puder tirar dúvida, e vou explicar também como que vai funcionar o curso de neurovisão, tá bom? E no final de semana, eu acabei sentindo no coração de doar algumas, né? O financeiro, hoje eu tô perdido, né? Hoje é segunda. Eu trabalhei tanto no final de semana, gente, que, tipo, tô perdido. E gravei aula, e aí eu senti no coração de segunda-feira de doar alguns cursos, acabei doando uns 523, e ainda estamos continuando aqui, escolhendo mais alguns cursos, né? E ao todo foram 523 cursos do Instituto que eu escolhi, assim, aleatoriamente, alguns até de R$1.000. Mas, enfim, e aí eu senti de que eu precisava fazer isso. Contei hoje no Day by Day, né? E já recebi a resposta ontem do cara lá de cima por que era, né? Sabe quando você acorda e fala assim, eu acho que eu preciso fazer isso, que alguém precisa fazer algum curso meu e não tá podendo pagar. E aí ontem à noite eu recebi as mensagens de por que era, que eu escutei isso, eu tô escutando muito na minha intuição, eu tô fazendo um curso onde eu faço umas meditações, e aí ontem à noite eu recebi as confirmações e eu falei, entendi por quê. E ainda preciso escutar mais disso, né? E aí eu ainda tenho vontade de ajudar mais e mais, que é o que eu falo, de levar luz, né, para todos os lugares. Fiquei bastante feliz, né, que nesse curso tem 700 pessoas, são 6 grupos, 5 grupos, sei lá. Eu não tô nos grupos, eu me perco todo, tá, gente? Às vezes tem 5, eu não sei. Ou 6, sei lá, né? Porque eu não participo, quem fica lá é a Gabi e a Denise. E tem um grupo que tem mais de 60 pessoas. Tem gente de Londres, tem gente da América Latina, tem muita gente de Portugal, eu dei um monte de curso de Portugal. Aí eu fiquei sábado e domingo, vocês que ganharam, aí vocês estão falando, né? Gratidão, vocês todos, façam direitinho, se dediquem. Vocês viram, né, que eu fiz um áudio para cada um, foi curtinho, mas foi de coração, queria ter falado mais com cada um de vocês, conhecer, em breve a gente se conhece mais, se Deus quiser, e eu tô praticamente louco, né, porque eu fiquei agora meia hora fazendo exercício de fono para poder fazer essa live, porque eu tava rouco, mas tudo bem, né, a gente aguenta. E aí, quem aqui na live não ganhou o curso, nenhum curso do Instituto, depois vai lá no meu direct ou do High Institute, vários de vocês já ganharam, me dá um alô lá que eu vou doar, fala comigo, tá? Que eu vou quem tiver aqui na live hoje, eu vou dar pra vocês, quem não recebeu ainda, eu vou doar um curso, vou dar de presente. Doar não, eu vou dar de presente. Acho mais legal, dar de presente um curso. Ou de neurovisão e terapia ocupacional, ou de neurovisão e educação, ou de estimulação visual e paralisia cerebral. Então, se tem alguém na live que não ganhou, né, é só deixar um oi no meu direct do High Institute, que aí o Gustavo fala com vocês e passa o link para vocês se inscreverem, tá bom? Fechado? Combinado? E amanhã, às 4 horas, a gente tem a gravação lá do Oculomotoricidade e o olho diabético. À noite a gente tem a aula ao vivo, onde eu vou falar sobre as bases da neurovisão, vou falar da formação. E avisa a galera que na quarta-feira a gente está abrindo as inscrições para Neurovisão Formação. E avisa também, gente, da pós de TO, né, de terapia ocupacional, que tá bombando. Meu Deus, essa pós vai bombar. Tô mega feliz. Obrigado
A Jocelyn não tá aí, né? Meu Deus, a Jocelyn tá virando minha garota propaganda. Ela vai abrir 10 turmas dessa pós. Eu só vou poder abrir uma. Tá lotada. Ela não para de divulgar. Ela encheu um grupo desse de neurovisão, encheu um grupo de pós em TO. Gratidão pra ela. Danilo tá aí, né? Danilo tava aí. Então, assim, gratidão a vocês duas. Tá bom, Nádia? Depois eu vou te colocar lá no grupo de alcalometricidade, então, já que você é diabética, para você fazer na faixa esse curso. Tem que se cuidar, menina! Você já foi do Fit for Mind? Lembra? O finado Fit for Mind. O Fit for Mind volta um dia, mas não comigo. Ele tá fechado, né? Ele tá lá fechadinho, né? Um dia ele volta, mas ele comigo não mais. Foi uma fase da minha vida. Após a Heloísa, sim, após que eu tô lançando junto com a faculdade Inspirar, já tá reconhecida pelo MEC, tá tudo certinho, vai estrear. Em fevereiro a gente vai fazer o lançamento oficial, mas a pós começa no final de fevereiro, comecinho de janeiro. É uma pós, chama Terapia Ocupacional Visual em Neurovisão, tá? É em Neurovisão. Tanto que eu nem tô fazendo muita ênfase de vocês teóricos fazerem a formação em neurovisão, porque vocês vão ter a pós para vocês. É exclusiva para TO, essa pós, tá? Vai ser na faculdade Inspirar. Depois fala comigo se você tiver interesse, que tem um processo seletivo. Tá bombando, porque a dona Jocelyn tá falando para todos os TOs do mundo, eu acho, que ela tá enchendo de gente aquilo lá. Né, Denilde? Jocelyn tá o dia inteiro, eu acho que só mandando as TOs fazer inscrição na pós. Tá demais. Eba, vou te ver então, Nádia. Tá chegando aí, Márcia tá chegando. Beijos. Beijo, gente. A Inspirar... o curso vai ser... É da Inspirar Campinas, mas o curso é 100% EAD, tá? Porque depois vocês podem fazer... o curso é 100% EAD, tá bom, Heloísa? E depois tem a possibilidade de vocês fazerem a residência prática, que é a prática, tá? Então, o curso é 100% EAD. Então, você pode fazer da onde você estiver, mas o nosso polo é Campinas. Tá bom? Já tem a de físio também, né, gente? A físio já tá rolando. Essa vai ser a de TO. A próxima, no meio do ano, no final do ano, sai de educação. Aí, quem sabe, é de forno. Dani, para de reclamar. Você tem que fazer a neurovisão para você poder depois dar aula na pós. É isso que você tem que fazer. Beijo, gente. Até amanhã.